pouquinho, né, essa parte do etarismo, abrindo um parêntese. Eu sou professora universitária e eu tenho alguns alunos que cursam medicina como segunda ou até terceira formação. E sempre quando eu converso com eles e pergunto, né, a idade, eu dou um grande parabéns para aqueles que estão realizando um sonho, porque eu acredito que nunca é tarde para a gente realizar esse sonho, né? Até vi na internet esses dias que tinha um senhor, acho que de 64 anos, que tinha ingressado no curso de medicina, e isso é muito bacana. É importante ter essa inclusão, né, das pessoas e tirar de lado esse preconceito. Com toda certeza. Doutora, e a gente tá aqui, mas vocês estão com um público super jovem falando de envelhecimento. Se a gente não cuidar agora, a gente vai envelhecer super mal, né? Qual que é o segredo da gente envelhecer bem? Chegar lá na frente sem tantas doenças, sem tantas comorbidades. Esse cuidado precisa começar bem antes, né? Exatamente. Hoje a gente chama isso de medicina preventiva. Há tempos atrás, as pessoas procuravam o médico quando tinha alguma dor, alguma patologia. Às vezes iam direto ao hospital e naquele momento já estava tarde demais, né? Para resolver alguma coisa precocemente. Mas hoje a gente trabalha muito na geriatria, a medicina preventiva, que é a gente buscar um médico para ter uma vida mais saudável, fazer exames de sangue mais precocemente, investigar alguma patologia que possa existir, exames de imagem, por exemplo, aos 45, 50 anos a gente já tem que incluir exames de colonoscopia, endoscopia, por exemplo, exames para investigação de uma osteoporose. Eu costumo dizer para todos os meus pacientes que a gente constrói músculo e ossos na juventude. Então, a gente tem que ter esse banco de ossos e músculo antes que o envelhecimento aconteça. As doenças que a gente chama de sarcopenia, né, que é a redução da massa e da função muscular, ela começa a acontecer e se agrava ao longo do tempo. Aos 40 anos é um pouco mais leve, após os 60 anos isso começa a ter uma degradação, né, uma diminuição da massa muscular de forma mais aguda, e para isso a gente tem que construir, fazer atividade física resistida, fortalecimento muscular com 20, 30 anos. Uma pessoa que é sedentária aos 20, aos 30 anos não vai ter essa reserva. Com certeza. Eu vi até um dado interessante aqui que a ONU instituiu lá em 2020, finalzinho de 2020, que de 2021 a 2030 seria a década do envelhecimento saudável. E isso que você está colocando é super importante, porque a gente não pode, é igual pensar em aposentadoria quando você está para aposentar. Você não pode pensar em envelhecimento só a hora que você começa a se dar conta que você está envelhecendo. É preciso cuidar antes mesmo para que a gente chegue, né, nessa idade mais avançada com a força, com a vitalidade que a gente tem, e entender que ficar mais velho, tornar-se idoso, não significa necessariamente tornar-se doente, né? Exatamente. Achei bacana abrir essa questão da aposentadoria, né? A pessoa se prepara. Quando eu me aposentar, eu vou fazer atividade física. Quando eu me aposentar, eu vou ler alguma coisa. Aí chega a aposentadoria, às vezes já tá tarde demais para estar preparado para a aposentadoria. Aí chegou a aposentadoria, já não tem mais condições de caminhar, viajar, tem dor aqui, tem dor ali. Então, se a pessoa tivesse se preparado, né, para esse momento de aposentadoria de forma saudável, se alimentando bem, dormindo, um sono adequado. Então, a gente tem que levantar inúmeras coisas, né? Quando a gente fala em medicina preventiva. A quantidade de proteína consumida ao longo do dia, um sono de qualidade, dormir pelo menos 8 horas por dia, ingestão de água, que isso vai passando a idade, a gente perde esse senso de sede. Então, para funcionamento intestinal, para funcionamento dos rins, até para o turgor da pele, é importante ter uma hidratação adequada.
prevenção de pedras no rim. Então, é muita coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, e são pequenas coisas que a gente for introduzindo como hábito de vida, vai trazer um grande benefício. Consumo de frutas, verduras e legumes, pelo menos 4 a 5 porções por dia é interessante para a gente ter a quantidade de vitaminas adequada. Às vezes chega um paciente para mim com aqueles exames de vitamina tudo baixo, eu falo, olha, o que tá tendo em casa? Que tá vocês comendo o quê? Tá comendo o quê? Eu falo, se a gente tiver na dieta uma qualidade, alimentos diversificados, a gente não precisa ficar enchendo de polivitamínicos e vitamina disso, daquilo. Então, eu tento sempre colocar a alimentação. Eu falo, olha, o primeiro remédio que eu prescrevo na consulta é o alimento. É comer bem. Isso, eu acredito muito nisso. Com certeza. Se você segue as dicas da nossa colunista de vida saudável aqui, você já está vivendo melhor, certo, João Guilherme? Já está começando. Já está dando um passinho. É isso, gente. A gente está vivendo hoje 80, 90 anos e super bem. Então, não dá pra gente acreditar que com 50 e pouco, 60 anos já é normal eu tô com dor, tô doente. Não é, né? Acho que a gente tem que pensar que envelhecer é envelhecer com saúde sempre, que isso é possível. Quanto antes a gente começa a pensar nisso. Quando é que eu preciso começar a pensar no meu envelhecimento, doutora? Eu costumo atender pacientes já com 40, 50 anos. Normalmente é o filho daquele paciente que eu atendi. Doutora, eles me fazem essa pergunta com frequência. Com quantos anos a senhora começa a atender os pacientes geriátricos? A faixa etária geriátrica a gente considera a partir dos 60. Mas quanto antes o paciente vier para consulta para medicina preventiva, melhor. Então, a partir dos 40, 50 anos, eu já recebo os pacientes no consultório para geriatria. Legal. Eu acho que tem 2 pontos para a gente levar em consideração aí, encerrar esse papo, que a gente precisa primeiro querer envelhecer. Gente, quem não envelhece é porque morreu, né? Então, se você quer estar vivo, você quer envelhecer, certo? E começar realmente a se preocupar com esse envelhecimento ainda jovem, pra gente começar esses cuidados e evitar problemas lá na frente, né, doutora? Exatamente. Então, quanto antes a gente conseguir fazer medidas para ter uma vida mais saudável, né, pontuando aquilo que eu já mencionei, a gente vai conseguir ter um envelhecimento de qualidade, conseguir realizar novos sonhos, né, ao passar do tempo, porque o tempo passa muito rápido, a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja na juventude. Então, a gente tem ao longo de toda uma vida aí para construir os sonhos. E mudar nossa concepção mesmo, né? Ontem eu falei aqui, a hora que eu cheguei nos 30, deu uma crise, meu Deus, 30 anos e eu ainda não fiz nada, e eu já tinha feito um monte de coisa assim. Agora eu já tô me encarregando aí de caminhar para os 40 e tem que ficar cada vez mais saudável para não ter problema lá na frente. E é legal que as pessoas estão chegando aos seus 60, até aos 70 e tal, e não se veem mais como idosos. A minha mãe passou dos 60 e aí tava aquela história da pandemia, tal, meus irmãos, não, a gente tem que tomar mais cuidado com a mãe, que agora ela é idosa. A hora que ela ouviu, agora ela é idosa, ela falou, como assim eu sou idosa? Não uso cartãozinho de idoso, não preciso disso, estou super bem. As pessoas não se veem mais com aquela carga, né, que a idade carrega, e isso é muito legal. Acho que a gente está caminhando para uma maneira mais positiva de ver o envelhecimento, né? Exatamente. E que cada vez a gente tenha mais qualidade de vida aí para conseguir viver nossos anos. É isso, a doutora Heloísa Bresciani, que é geriatra, falando ao vivo com a gente no Jornal da Mix. Bora cuidar da nossa saúde agora para continuar saudável lá na frente, certo? Bora!